Unidade 1, texto, período, texto, textualização e retextualização. Nós vamos estudar esse conteúdo para podermos produzir a resenha descritiva conforme proposto na aula passada. Texto, textualização e retextualização. O que é texto? Nós vamos observar aqui que texto constitui uma unidade linguística de sentido, organizada e com função comunicativa. Cada texto, cada agente textual, ele tem uma função. A gente vai estudar isso de forma mais detalhada numa outra aula. É usado pelos falantes em situações, melhor dizendo, sociais de interação, para transmitir ideias, informações e opiniões. Então, no primeiro lugar, nós estamos vendo que texto ele tem que ter uma unidade de sentido, ou seja, o texto, para ser texto, ele tem que ter uma informação completa. Outro aspecto do texto é um produto histórico e social. Por quê? O texto produzido dentro do período histórico e circunscrito em algum ponto geográfico. E dentro desse aspecto geográfico, nós temos ali uma formação de sociedade, comunidade, e aí configura a questão social. Relaciona-se a outros textos armazenados na memória de uma sociedade. Quando nós dissermos que o texto relaciona a outros textos, nós vamos estudar mais tarde o aspecto mais pontual que nós damos o nome aí de intertextos. Intertextos. Isso aqui também vai ficar para uma outra aula, só para lembrar que intertexto significa que os textos eles conversam um com os outros. Ninguém coloca no papel e ter o pensamento que o texto dele é puro, é só dele, não tem contato com o outro. A partir do momento que nós vivemos em sociedade, nós temos a nossa cultura, temos nossos costumes, então nós temos toda uma vivência, e dessa vivência nós absorvemos informações que estão ao nosso redor, que vai influenciar na nossa leitura, tanto quanto na nossa produção textual. E aqui, mais outro aspecto do texto que nós vamos ver é, independentemente da sua extensão, se há compreensão, ou seja, se há sentido, ele é texto. Aqui, como exemplo, um verbete de dicionário, extensão, substantivo feminino, efeito de estender-se, ampliação, dimensão, a extensão de um terreno. No terceiro aspecto, veja a duração, a extensão de uma aula. Quarto, importância, alcance, ou seja, se nós formos olhar todos os aspectos aqui, está voltado para a palavra extensão, o significado que ela tem. O que nos interessa aqui? Entender que toda essa informação que nós temos aqui, ele tem um nome. Chama-se verbete. E já logo de cara nós reconhecemos que vamos encontrar esse formato em um dicionário. Segue então. Um comentário nas redes sociais. Coloquei esse exemplo aqui. Todo mundo já conhece o que é um comentário na rede social, a maioria das pessoas conhece, mas só para a gente relembrar. Aqui eu tenho Lucas Calório, Netflix, escreve, já pode melhor por esse bloco na Rua Real, trago os atores, bote um trio elétrico e bora beber. Catuaba selvagem ao som das trilhas sonoras das séries. E aqui nós vemos aqui
a relação, ou melhor, a interação entre os internautas, e aqui configura, então, mais especificamente que é o do nosso interesse, nós conseguimos reconhecer para cada um dos internautas aqui um comentário, e ele é considerado texto também. Segue, então, nossa explicação. Aqui nós temos uma apresentação oral. Essa fotografia aqui, essa imagem, tem pessoas atentas a uma explicação de provavelmente pode ser uma professora, uma palestrante, alguém que está na condição de apresentar alguma coisa. Vou colocar aqui como professora. Se a professora está ensinando alguma coisa, algum conteúdo. E essa apresentação oral, ela também é considerado texto. Segue aqui o quarto aspecto. Uma expressão de alerta. Cuidado! Essa palavra, por si só, ela já carrega um conceito completo. Também podemos considerar como texto. Apresentação oral, podemos considerar como texto. Bom dia. Um simples cumprimento. Por trás de um bom dia, nós abrimos o canal para outra pessoa que nós estamos querendo conversar. Apresenta uma informação completa. De acordo com o estudo do texto, nós consideramos texto também. Um cumprimento, uma saudação. Outro exemplo, o sexto exemplo que nós temos aqui. Um poema, um romance. Eu optei colocando para vocês aqui, um poema. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso? Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ouvir, ou melhor, pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender as estrelas. O poema também é um texto. Então, a questão do texto em si não é extensão, não é tamanho, mas é a condição de passar uma informação completa. Tem que ter sentido. Essa é a informação que eu quero que vocês guardem. O que é texto? Só é texto quando tem sentido, apresenta uma informação completa. Aqui nós vamos ver alguns aspectos que está lá na página 2 e 3, o sistema estruturado, caderno 3, repetindo, né? Caderno 3, unidade 1, página 2 e 3. Tá procurei colocar no formato desse infográfico para melhor compreensão. Diferença entre texto e textualidade. Texto é um conjunto de enunciados organizados em uma sequência linear. Essa sequência linear, obviamente, nós já só abrimos um texto verbal, nós já as reconhecemos, né? Que são as frases. Basicamente, as frases. Aí nós temos texto versus textualidade. Textualidade, o que é? É a condição que confere a unidade e o significado a um texto. Por exemplo, você abre um livro e um monte de frases, automaticamente nós percebemos que pode ser um texto, mas o texto, para ser texto, não é só
estar organizado em uma sequência linear de frases. Ela tem que ter texto para ser texto, ela tem que ter o que é a condição de unidade, significado, que nós chamamos, né, comumente de sentido. Então, textualidade está ligada à questão de sentido. E todo texto, ele tem começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim, as partes têm que estar harmoniosas, tem que estar ligada uma parte na outra e formar um único ponto de sentido. E aqui nós temos a diferença, para melhor entender. Texto refere-se à estrutura do enunciado, que nós vemos que é a questão da organização das frases, parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Enquanto a textualidade do texto refere-se à estrutura, que eu já bem coloquei aqui, a questão frases, vou até aumentar aqui mais uma informação, né? Frases, somadas às outras frases, forma o quê? O parágrafo. Parágrafo mais outros parágrafos vai formar automaticamente o texto. Então, a textualidade diz respeito aos critérios que tornam esse enunciado compreensível. Voltamos de novo à questão do sentido. Texto, para ser texto, ele tem que ter sentido. Agora vamos para o conceito de textualização ou textualidade, definindo. A textualização é o processo pelo qual um conjunto de fatores linguísticos e discursivos orientam a produção e a compreensão de textos verbais. Então, quando nós estamos trabalhando com textualização, nós estamos mais voltados para os textos verbais. Esses textos verbais, ele pode ser tanto que envolve palavra oral ou escrito. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Elementos envolvidos. Para que esse texto tenha sentido, para que ele tenha, que vai caracterizar essa condição, essa textualidade, nós temos o quê? Primeiro aqui, o elemento é a coerência. O que é coerência? É a lógica interna do texto. Quando nós temos o parágrafo, primeiro, digamos, um texto com 4 parágrafos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eles estão harmoniosos, eles não se contradizem, não tem fuga de tema, não entra uma discrepância de ideias, ele tem que estar de uma forma encadeada. Um termo puxa outro termo, do começo até o fim, que eles se amarram e quando nós lermos esse texto, ele tem que nos fazer sentido. E a coerência está ligada à questão do sentido, tanto quanto a coesão. Enquanto que a coerência é a lógica interna do texto, são a adequação das partes internas do texto, quem vai fazer esse amarrar dessas partes para que elas tenham sentido através de palavras que vocês já conhecem, já ouviram muitas vezes, conjunção, operadores argumentativos, para fazer a conexão dentro do texto entre frase e parágrafos, aí esses elementos de conexão nós chamamos de coesão. Coesão entre palavras e frases e parágrafos. Quem faz essa coesão são os elementos linguísticos, né? Vamos chamá-los aqui de operadores do texto, porque não tem só operadores argumentativos, né? Tem operadores narrativos também e outros, né? De acordo com a tipologia que nós escolhermos para escrever ou alguém que escolha a produzir um texto e nós lermos. Intencionalidade é outro aspecto importante. O que é intencionalidade? São elementos que nós já vimos lá, que faz a diferença entre texto e textualidade, são as condições, o critério
para que nós reconheçamos, né, esse texto. Então, intencionalidade é do próprio autor, é o propósito do autor. Quem escreve, escreve com um propósito. Tanto é quando alguém escreve com intencionalidade, ele vai, por exemplo, já pensar no seu público alvo, a quem eu quero atingir. Intertextualidade, que eu falei anteriormente, relação com os outros textos. Nenhum texto ele é isolado. Muitas vezes nós lemos um texto, ele traz elementos de outros textos, e quando nós lemos com a nossa, de acordo com o nosso nível de informação, de conhecimento, de cultura, nós acionamos também as nossas informações, juntamos com os textos que estamos lendo, aí ele produz significado. Então, a intertextualidade, quando nós reconhecemos o texto, ajuda, né? Aliás, ela dá o efeito da ampliação da significação do texto. Se a intertextualidade existir lá, se nós não conseguirmos acioná-la, identificá-la, vai ficar uma informação a mais e a gente vai ficar apenas com uma leitura de nível de compreensão. Para termos a interpretação do texto, chegarmos a uma retenção de conteúdo e realmente aprofundarmos no texto, nós temos que ter um repertório muito bom para identificar os elementos intertextuais no texto. Então, a intertextualidade é muito importante, tá? Que é a relação com os outros textos. São, digamos, são outras vozes dentro do texto. Temos a informatividade, que é a adequação e relevância das informações. Aqui eu acho que essa palavra é mais fácil você entender, né? Vocês entenderem, porque informatividade vem de informação. Então, todo texto, de alguma forma, quer nos passar alguma mensagem. E aqui temos a questão da aceitabilidade, reconhecimento como o texto chega para nós, né? Nós que somos leitores, aceitarmos ou não o texto é a escolha de cada um de nós. Ninguém é obrigado a ler. Então, o texto para ser texto, né, ele por si só já nos dá a escolha de abrir um livro de romance, começarmos a ler e, se gostarmos, a gente continua, se não, a gente deixa para outras pessoas. Então, o texto tem essa condição também, né, de aceitabilidade, reconhecimento, como os leitores vão comportar diante do texto. E, para concluir mais esse slide, o objetivo da textualização é permitir que os interlocutores produzam e compreendam textos como base em seus conhecimentos linguísticos, linguísticos e discursivos. Linguístico, eu posso assim dizer, nós estamos tratando dos aspectos gramaticais do texto. Discursivo, nós estamos tratando já do assunto, eu gosto de dar os nomes, né, de gêneros textuais. É até mais fácil para o ensino médio entender quando nós trabalhamos com a questão do gênero, com o discurso do texto. Então, gêneros textuais, ou estudar a partir desses conceitos de gêneros textuais, fica mais fácil até trabalhar com os aspectos discursivos do texto. Tem alguns autores preferem trazer gênero do discurso, eu prefiro trabalhar com a terminologia gêneros textuais, fica mais fácil. Depois, dentro desses gêneros textuais, de poder reconhecer o discurso que ele traz. O linguístico, eu vou trazer de forma mais prática, dá o nome aqui de gramática do texto. Sigamos então. Temos aqui retextualização, que é uma das coisas que nós vamos trabalhar, que é digamos que seria uma transposição de um texto para o outro. Então, vamos ver melhor aqui. Definição.
A retextualização é o processo de reformulação de um texto de acordo com diferentes objetivos e contextos, tá? Diferentes objetivos e contextos. Vamos entender. Quais são as etapas? Análise e interpretação do texto de origem, como nós vamos trabalhar. Pegamos, por exemplo, uma crônica de Vinícius de Moraes, e aí solicito junto a vocês que vocês façam uma resenha. Deixa eu colocar esse Mzinho mais maiúsculo. Bom, a crônica de Vinícius de Moraes, vocês vão lê-la melhor. E a segunda etapa é a elaboração do novo texto, que nesse caso que nós vamos trabalhar é uma resenha descritiva. Outro aspecto a ser tratado, adaptação ao gênero e à sua situação. Se a resenha é descritiva, tem todo o critério que nós vamos trabalhar para que vocês possam fazer isso muito bem. Composição, aplicação de modificações de conteúdo e forma. Também nós vamos trabalhar isso para se tornar uma resenha descritiva, onde nós vamos reformular a crônica para resenha descritiva. Objetivo da retextualização: produzir um novo texto que esteja em consonância com seus fins e seu uso. Para que serve uma resenha? Uma resenha serve melhor para resumir nesse caso, a crônica, fazer uma leitura, resumir, para passar informação para outras pessoas. Por exemplo, alguém que não tenha costume de ler crônica, de repente, com a resenha que você fizer, que é bem menor, que é um pequeno resumo, traz a informação de forma resumida, pode agradar alguém e despertar outro para ler. Então, a retextualização, nesse caso que nós vamos trabalhar, é apenas para informar de forma resumida a respeito da obra do autor Vinícius de Moraes. Os recados são bons exemplos de retextualização. Em que sentido? Seja como produzimos oralmente o que ouvimos, seja se escrevemos uma mensagem recebida por telefone. Por exemplo, alguém passa um recado oral, né, de um telefonema, aí depois desse telefonema eu posso fazer uma retextualização. Telefonema, eu posso fazer uma retextualização como? Tornar um recado escrito. Posso um recado, né, oral, posso um recado escrito. Do telefonema, eu posso passar para ele, para essa outra forma, na forma escrita. Recado escrito, vou colocar aqui escrito, e telefonema oral. Além da possibilidade de o texto ser reformulado, passando de uma modalidade para outra, gente, faltou aqui, a pressa, para outra, é comum a transformação de um gênero em outro. Isso ocorre, por exemplo, quando lemos a sinopse de uma série televisiva a que queremos assistir e comentamos um episódio dessa série a alguém da família, ou sintetizamos o enredo para indicá-la. Isso também é uma retextualização. Só que, nesses casos, a sinopse de uma série televisiva a que queremos assistir, comentamos um episódio dessa série com alguém para a família. Alguém que assiste a sinopse da série televisiva, nesse caso, pode ser áudio, né? Audiovisual.
No caso quando comentamos um episódio, é oral. E podemos falar para alguém, então passamos de uma informação que nós absorvemos e passamos para outra pessoa. Pode ser oral para escrito, pode ser escrito para oral ou audiovisual. Outros recursos que nós temos hoje através da tecnologia. Aí ocorre também que no processo de adaptação de um romance para o cinema ou teatro, como o caso Escrava Isaura. Escrava Isaura é um romance que foi adaptado tanto para cinema como para a televisão. De uma paráfrase de uma canção conhecida, uma canção qualquer que você ouça, aí você quiser passar para o papel, aí também nós estamos fazendo uma retextualização. Ou de anotações de uma aula expositiva ou de uma palestra, você fazer anotações. Então, nesse caso aqui, anotações seria uma espécie de retextualização. Por fim, como? Como é essa retextualização? Como é que é feita? Nesse caso, eu vou insistir na casa da resenha, porque nós vamos fazer a resenha da crônica, né? Resenha de um livro, da escrita para a escrita. Nesse caso, vai ser a crônica de Vinícius de Moraes, que nós estamos trabalhando. Da crônica, nós vamos fazer a retextualização para a resenha descritiva. Todo esse conteúdo que estou falando para vocês, gente, é do sistema estruturado, tá? É página 2 e 3. Notícia a partir de uma entrevista. A notícia a partir de uma entrevista, da oralidade para a escrita também, tá? Tradução simultânea de uma língua para outra. Por exemplo, alguém que está numa reportagem, num documentário, por exemplo. Sempre acontece no YouTube, né? Uma reportagem, documentário. Às vezes é feito por uma televisão estrangeira, por exemplo. Digamos, BBC. Tá tudo em inglês. Mas lá no YouTube, se a gente assistir a reportagem, a gente tem a legenda, né? A legenda para o português. A legenda, ela faz o quê? Ela faz a tradução. Se estiver traduzindo, está escrevendo, é de texto, um texto às vezes audiovisual, se transforma a informação lá em palavras, aí é escrita. Uma reportagem da BBC, se for apenas do rádio, é a oralidade, às vezes para outra oralidade, se tiver alguém traduzindo simultaneamente. Mas se for no caso que eu coloquei aqui primeiro momento, ali no YouTube, você está assistindo, de repente você aciona lá a legenda e a tradução, por exemplo, do inglês para o português. O áudio, né, o vídeo em inglês, ele passa, você passa a compreender, se você acionar lá, né, legenda para o português. Vídeo em inglês para legenda em português. Vai ficar repetitivo, mas fica melhor para entender. Legenda
para a legenda.